O amor nunca nos faltará. Humberto Fabre pelo Espírito João Sálvio. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Capítulo 21. Choque de responsabilidade. José Antônio, vendo a porta do meu aposento entreaberta, entrou sutilmente, apanhando-me absorto em minhas reflexões. Como sempre, saudou-me com alegria, renovando-me as forças como se eu estivesse recebendo um tratamento altamente energético naquele instante. Com a maneira descontraída de meu jovem orientador, percebi o quanto o bom humor é capaz de realizar não somente em favor do bem-humorado, mas também daqueles com os quais ele se relaciona. Eu que sempre vivia taciturno, crendo tolamente que postura séria deveria estar ligada ao senho carregado, notava agora o que poderia ter causado de desacertos e mesmo enfermidades para mim, com reflexo nos meus semelhantes. Espantei-me o quanto, em alguns poucos aspectos, logicamente, eu estava alterando os meus valores, e como as experiências realmente difíceis haviam quebrado pelo menos uma pequena ponta do meu orgulho. Esses pensamentos ou, por que não dizer, instantes de conscientização, passaram ligeiro em minha mente quando o meu perspicaz orientador falou: pelas suas novas disposições, João, venho convidar-lhe para a realização de uma breve visita. A alegria se estampou no meu semblante, porque de imediato vi-me tendo possibilidade de contato com a Carmela ou mesmo com os meus 2 filhos que continuavam, até onde eu sabia, ainda encarnados no proscênio terrestre. Não podendo me conter, perguntei: terei a possibilidade de um contato direto com a minha esposa nessa ou em outra dimensão ou com os meus 2 rapazes? O meu interlocutor, com serenidade respondeu: não dessa vez, em virtude do seu restabelecimento não comportar fortes emoções neste particular, mas visitaremos outros familiares. Por agora, peço que me acompanhe até a área de transporte para que juntos possamos fazer o breve passeio. O que me diz? Claro que sim, José Antônio. Estou pronto. Nos dirigimos a um amplo estacionamento no subsolo da unidade onde eu me encontrava hospedado e, para minha surpresa, os veículos que lá se encontravam não possuíam as rodas que são padrão nos convencionais que eu conhecera. Olhando estranhamente, o meu interlocutor informou: nossa tecnologia supera de longe a existente no planeta, todavia, em breve tempo, essas conquistas terão lugar como transferências para o ambiente terrestre, minimizando impactos de exploração de recursos e consequente degradação. Bem, os demais componentes do mencionado veículo, que passou a ser dirigido pelo jovem, eram todos espantosos para mim, como se eu me inserisse em uma nave espacial de películas de ficção e, muito pouco José Antônio fazia realmente em matéria de direção. Procurando exercitar a calma diante da ansiedade que tanto me consumia em relação àquelas tantas novidades, preferi manter-me calado, buscando centrar o meu interesse na velocidade imprimida, que muito pouco dava para ver a degradação naquele ambiente, tão logo saímos da instituição, cercada que era pelos altos muros. O meu instrutor, querendo de alguma forma orientar-me sobre o ambiente inóspito, disse-me: estamos em verdadeira zona purgatorial, mantida pelos pensamentos altamente desequilibrados tanto de encarnados como desencarnados, onde várias dessas instituições socorristas como a nossa estão instaladas, visando o pronto atendimento dos infelizes irmãos que por vezes se emaranham nesses locais ermos e desprovidos da beleza que costumamos ver nas paisagens terrestres, pelo menos em sua grande maioria. Como o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio, essas mesmas regiões existirão até o momento em que desejarmos alterá-las através de nossa transformação para o bem, que não nos é imposta por Ele e sim trabalhada pelos nossos próprios interesses. Nossos próprios interesses, José Antônio. Sim, meu amigo, pois esses interesses são reflexos do que somos como espíritos imortais, deuses, conforme ensinado pelo Cristo. A nossa conversa precisou ser interrompida, pois o veículo logo estacionava em um local degradado, tão próximo do que eu observara ser perto da instituição. A miserabilidade do local era praticamente a mesma observada por mim e, quando desembarcamos, pude notar a qualidade de vida quase inexistente de uma vila com barracos caindo aos pedaços, quase em sua maioria,
onde algumas poucas crianças esquálidas possuíam pequena dose de energia para as suas brincadeiras e uns poucos adultos sentados na entrada daquilo que poderia ser chamado de casa, em estado de profundo abatimento. A falta do alimento decente, da água e de uma estrutura mínima, era o mote daquele ambiente infeliz. Olhei interrogativamente para o meu orientador, que notando a minha curiosidade, foi rápido em sua resposta: temos aqui uma pequena parte de nossa parentela, João. Confesso que não realizei de imediato a informação, porque na minha ignorância, respondi, não me recordo de possuir familiares neste local, José Antônio, a não ser que algum deles caiu em situação tão desesperadora. Ele sorriu sutilmente e falou: todos aqui que se encontram em situação de penúria, bem como toda a criação de Deus, são nossos irmãos e irmãs. Estes particularmente precisam receber uma assistência direta mais imediata e gostaria de saber se você está disposto a iniciar uma atividade junto a outros tarefeiros de nossa dimensão a esses nossos irmãos em tão profunda provação. Sim, seria excelente para mim a ocupação, mas o que posso fazer na condição em que me encontro? Muito, João, muito. Inicialmente, estimulando essas almas, principalmente no período do sono, a levantarem-se para o trabalho, que pode ser aparentemente escasso à primeira vista, mas a região em que nos encontramos está relativamente próxima do mar, e os recursos existentes poderão ser trabalhados com critério, trazendo benefícios imediatos, enquanto melhores recursos não cheguem até eles. O alimento farto que se encontra relativamente próximo, irá retirar muitos desses nossos pequeninos dessa posição enfraquecida e estimulará também os adultos ao serviço construtivo, que hoje se entregam quase num processo de verdadeira inanição. Esses estímulos serão inicialmente com palavras, como um pai faz com os seus filhos, quando esses espíritos estiverem em nossa dimensão pelo desprendimento natural do sono, conforme já informei. Naturalmente, exigirá muito de nossa paciência, determinação e acima de tudo uma persistência férrea para que tal aconteça, porque não será de um dia para o outro que os resultados serão alcançados. Então, está disposto a começar? Sim, José Antônio, como poderia abrir mão dessa possibilidade? Mas, afinal, onde estamos localizados no planeta e quem são essas tão maltratadas criaturas? Estamos em um dos locais que, em seu período de existência planetária, pertencia sob a sua responsabilidade como administrador público. Aquela informação caiu como se fosse um raio sobre mim, porque o malbaratamento das verbas públicas que estavam destinadas para esta, bem como para outras comunidades, haviam sido, em realidade, transferidas para as contas pessoais, tanto minhas como também de alguns outros que faziam parte do meu grupo de criaturas tão miseráveis de sentimentos como eu. Não foi possível controlar as lágrimas, e para não me deixar cair em uma inércia completa, dirigi uma súplica para Deus naquele exato instante, dizendo: Senhor, tende misericórdia desse teu filho que se perdeu num mar de ilusões e fascinado por si mesmo, empreendeu tão difícil provação para os seus irmãos, sequer imaginando que instalava em seu próprio coração o sofrimento que proporcionou aos seus semelhantes. Uma força invadiu-me como resposta imediata à minha rogativa, e virando-me para José Antônio, eu disse: desejo começar a tarefa agora mesmo se for adequado, porque não posso me dar a oportunidade de apenas derramar lágrimas por aqueles que sofrem. O meu orientador olhou-me tranquilo e completou: eu não esperava outra atitude sua, João, porque a mesma energia mal empregada por você em outras oportunidades, hoje, equilibrada pelo processo de transformação que se inicia, será utilizada em benefício dos nossos semelhantes. Então me acompanhe para algumas visitas iniciais. Capítulo 22. Significativa visita. Nos dirigimos até um dos casebres mais próximos do nosso veículo para encontrarmos um rapaz estirado em uma rede, em tão mau estado como a própria moradia, se é que eu poderia classificá-la assim, demonstrando uma completa languidez, com certeza atribuída à falta de uma alimentação adequada. Uma jovem sentada em um banco tosco, próxima à rede onde se encontrava muito provavelmente aquele que seria o seu marido, tecia com palha um pequeno cesto, cujo aspecto artesanal rudimentar mostrava a inabilidade da pobre moça.
O chão de terra batido engrossava a falta completa de recursos considerados minimamente decentes para aquele ambiente, cuja atmosfera dava-me a impressão de estar contaminada pela falta completa de atividade. Procurei conter as lágrimas que teimavam em cair e virando-me para José Antônio, que se postava um pouco mais atrás, questionei: o que de fato posso fazer por esses nossos irmãos com a minha reconhecida miserabilidade moral? O meu orientador, sempre transmitindo um ar de profunda tranquilidade, disse com energia: creio que já tocamos nesse ponto há pouco, não, João? Gostaria de não me tornar repetitivo, então, aproxime-se do jovem que está em sono profundo pela fraqueza que o envolve devido à falta do alimento adequado e regular e fale com ele, estimulando-o a tomar uma atitude, por menor que seja. Aproximei-me com cuidado, vendo que o jovem se encontrava desdobrado de seu corpo físico, mas, aparentemente um tanto anestesiado, pairando sobre o corpo denso, como um duplo perfeito. Apesar de não saber o seu nome e efetivamente de quem poderia se tratar, eu falei em tom de voz baixo e sereno: meu rapaz, me seria prazeroso ter a sua atenção por alguns instantes. Ele, ou melhor, o seu duplo, o espírito revestido de seu corpo espiritual logicamente, abriu os olhos e, olhando-me estranhamente, perguntou: não conheço o senhor. Trata-se de algum pastor ou um religioso que veio me visitar? Não, meu jovem, meu nome é João e sou apenas um voluntário, procurando prestar um trabalho por menor que seja em nome de Jesus. Aliás, como se chama? José, o nome do Santo Pai de Jesus. Vejo que o Senhor também possui um nome de santo. É por acaso um enviado de algum deles? Sorri meio sem jeito e respondi: quem me dera, José, eu tivesse uma ponta que fosse de santo. Considere-me apenas um amigo que procura tão somente estimulá-lo à renovação de propósitos na vida. Renovação, Senhor João? Que tipo de renovação? Tudo aqui é velho e está se acabando. Estamos esperando que os políticos cumpram com as promessas de ajudar a nossa gente, que morre à míngua já faz anos. Mas são só promessas. Para o senhor ver, a única escola que nós tínhamos a cerca de uns 5 quilômetros daqui, na qual eu fui alfabetizado, foi fechada já faz anos, por falta de salário para os professores. Vivemos do pouco que a Genilda planta e de alguma coisa que eu consigo na cidade quando tenho vontade de ir até lá para mendigar. Cada palavra de José despedaçava literalmente o meu coração, e uma luta interna era travada para que eu não demonstrasse fraqueza diante do meu interlocutor, buscando não baixar a condição energética, transmitindo-lhe maior desalento ou insegurança diante da minha pessoa. Respirei profundamente antes de reiniciar, e calculando um pouco mais as palavras, disse: não será necessário mendigar, pois vamos auxiliá-lo na busca de recursos para que a tua situação passe a melhorar. Claro que será gradativamente, mas o que me diz de começar hoje mesmo? Não sei, não, senhor. Sinto tanta fraqueza. Façamos o seguinte, José, vou despertá-lo e auxiliar que você tenha maior dose de energia para levantar-se e ir pescar, alimentando-se melhor para depois podermos pensar nos próximos passos, no sentido de melhorar a sua vida e da jovem que deve ser a sua esposa, não? Sim, senhor, eu e a Maria nos casamos recentemente. Pois bem, então feche os seus olhos por um instante. Tomei as iniciativas sem consultar o meu orientador, somente dando conta de que eu houvera recebido muita assistência, mas me considerava inabilitado para assistir. Olhei para José Antônio, literalmente pedindo socorro, quando o meu jovem amigo sugeriu: peça para o José te acompanhar em uma prece. Procedi conforme a orientação e fui recitando o Pai Nosso, acompanhado pelo meu primeiro assistido, enquanto o meu orientador aplicava doses maciças de bioenergia no José, dando-lhe, segundo eu podia observar, maior ânimo diante de condição tão fragilizada. Poucos instantes depois, ele despertou e olhando em torno, como se procurasse o seu interlocutor no vazio de seu casebre, virou-se para a esposa e disse: Maria, eu vou pegar a minha vara e vou pescar, porque a fome é negra. Ela olhou para o marido um tanto admirada e completou: Nossa homem, que mudança! Você diz que por aqui a gente não pega nada. Vou mudar de local e caminhar um pouco mais e ver o que consigo. Quer ir? Acho bom sim, vamos então.
Interrogativamente, olhei para José Antônio, que foi rápido em sua orientação: vamos deixá-los, porque sem sombra de dúvida, eles acabarão por encontrar a refeição do dia, pelo menos. Voltaremos em nova visita em momento oportuno. Por nossa vez, poderemos continuar com novos moradores, o que acha? Claro, vamos sim. Aliás, é o mínimo que eu posso fazer, não, meu amigo? Não é bem assim, João. Lembra-se do velho e verdadeiro ditado? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, se contamos com o Criador quando nos abrimos para o seu amor, resta-nos fazer a nossa parte, porque o Senhor da vida sempre estará nos sustentando. Capítulo 23. Disposição em servir. A segunda moradia em muito pouco diferia da primeira em relação ao estado deplorável em que se apresentava. Um único cômodo, no qual estavam alguns pedaços de móveis, um deles servindo de mesa e, também, algumas esteiras enroladas no piso, sendo que em uma delas, estendida mais para um canto do ambiente, uma criança magérrima se encontrava deitada, aparentando alguma enfermidade de natureza grave, sendo assistida por uma jovenzinha que parecia ser a sua irmã. Aproximamo-nos e percebi a respiração comprometida e enfraquecida do pequenino, sendo imediatamente orientado pelo José Antônio a respeito da ocorrência. O quadro do garotinho é de seríssimo comprometimento, cuja pneumonia viral deverá retirá-lo do corpo físico no espaço de pouco mais de 10 horas. Meu Deus, o que podemos fazer então neste quadro? Aplicar-lhe a fluidoterapia, onde deverei necessitar de seu auxílio, aliviando-lhe então o desconforto, para que a ocorrência final de sua partida do plano físico seja a mais suave possível. Peço que você me acompanhe concentrando-se na prece em favor do pequeno. Fiz conforme a recomendação, onde lágrimas sentidas banhava-me o rosto, porque ao mesmo tempo em que eu notava a miserabilidade daquela gente simples, explodia no meu íntimo os aspectos relativos à responsabilidade do serviço não realizado em favor das comunidades que um dia estiveram inseridas na minha administração. Após as prolongadas aplicações fluidoterápicas realizadas pelo meu orientador, a criança melhorou o seu quadro respiratório, trazendo certo alívio para a mocinha, que percebeu-lhe a súbita recuperação, sorrindo então para ele enquanto acariciava-lhe a fronte suarenta. Por um pequeno sinal, José Antônio convidou-me para nos retirarmos do local e, ao sairmos, ele como se tivesse penetrado nos meus mais íntimos pensamentos, falou: não transforme os momentos do serviço em favor do próximo em chibatadas de acusações, João. Você notou que eu pouco resisti às lágrimas, não? É natural até que nos emocionemos diante de determinados quadros, até porque, não nos tornamos insensíveis à frente do sofrimento dos nossos irmãos. Contudo, é importante que essas lágrimas não sejam motivadas por um processo acusatório do que não foi realizado no passado. Uma vez conscientizados, realizemos as nossas atividades em paz, na certeza que o Criador utiliza do bem em nosso favor, dando-nos a oportunidade do refazimento através da ação positiva e não de acordo com velhas crenças da educação pela punição. Do que nos adiantaria sermos punidos durante séculos, desprezando o tempo do trabalho construtivo em favor do próximo, quando nos conscientizamos de nossas responsabilidades à medida da nossa evolução? O Senhor é sabedoria infinita, sendo possível constatar a sua metodologia educativa através do esquecimento ocorrido em grande parte na reencarnação, onde reiniciamos a nossa jornada no planeta com o ouvido temporário do que fomos para, com isso, podermos realizar as nossas atividades em paz diante dos compromissos assumidos com a inexperiência dos tempos passados. Caso contrário, seríamos uma sociedade de celerados, vivenciando um eterno repetir, sem qualquer proveito para nós ou para os nossos semelhantes. Entendo o que você me diz, José Antônio, mas não querendo me justificar, para mim ainda é muito difícil encarar esses eventos de fronte erguida. Sim, João, não vai aqui nenhuma admoestação ao que ocorre, mas sim uma observação para o policiamento dos nossos sentimentos e emoções, para que eles não invalidem a nossa proposta de servir com discernimento os nossos irmãos em maior necessidade quando comparada às nossas próprias. Depois daquelas palavras amigas do meu orientador, respirei um pouco mais profunda e tranquilamente para prosseguir em meu aprendizado, perguntando:
impressionou-me a sua destreza na análise da criança, em relação à condição de saúde como um todo e o comprometimento orgânico fatal. Como isso ocorre? Trata-se de uma auscultação de natureza mental e orgânica, onde é possível adentrar nos pontos mais significativos da ligação do corpo espiritual com o corpo físico e também da verificação do duplo vital. O comprometimento do princípio vital, o qual mantém a vida da organização fisiológica, está em falência quase que total no pulmão. O que procurei fazer com o seu auxílio, na sustentação com a prece, foi ligar-me aos mentores maiores que nos assistem e receber deles a notícia e as instruções dos procedimentos básicos na assistência prestada. Foi considerada a aplicação da bioenergia para uma resposta imediata, por vezes conhecida como a melhoria da morte, fazendo a jovenzinha que o acompanha tranquilizar-se em suas preocupações e quebrar um pouco as suas amarras energéticas, para que o desencarne do menino possa se dar em paz. E quanto aos pais, José Antônio? Na avaliação realizada, foi possível constatar também que se trata de uma viúva, que foi até a cidade em busca de alguém que pudesse auxiliá-la em situação tão dolorosa, deixando a filha cuidando do doentinho. Independente da ajuda que possa porventura receber, quando do seu retorno, o menino já estará em vias avançadas do desencarne. Trabalhadores da nossa dimensão que buscam atender essa comunidade, virão em breve prestar-lhe a devida assistência. José Antônio, tenho mais uma pergunta, posso? Como não? Fale. Preciso confessar a minha ignorância em relação às suas informações, principalmente as iniciais, que não foram compreendidas por mim. Ele sorrindo procurou responder rápido, não se preocupe, porque a proposta para as suas atividades, caso você tenha interesse em dar continuidade nelas, poderá ser acrescida de estudo em campo à medida que estivermos atendendo esses nossos irmãos. Dedicaremos algum tempo também, entre a nossa estada na comunidade e no retorno à instituição que nos abriga, para que você possa ser orientado na parte teórica. No momento, creio que possamos continuar as nossas atividades, não? Com absoluta certeza. Enquanto nos dirigíamos para outra residência, em rápidas pinceladas ao meu próprio respeito, eu refletia o quanto precisava exercitar as virtudes que em mim ainda se encontravam soterradas para ter a mínima capacidade apresentada pelo meu jovem orientador, que me impressionava a cada instante, não só pelo conhecimento, mas acima de tudo pela bondade e disposição em servir. Capítulo 24. Oportunidades desperdiçadas. Dando continuidade em nossa excursão assistencial, adentramos mais uma residência, onde a mesma condição de pobreza acentuada em nada diferia das outras duas já visitadas, contudo, a situação apresentada era de natureza peculiar. Duas entidades masculinas desencarnadas de aspecto grosseiro encontravam-se como que atreladas ao corpo de um homem cujas características se assemelhavam aos dois que viviam em nossa esfera. Surpreendeu-me a cena, porque espécies de fios fluídicos de natureza consistente faziam a ligação entre os três, exatamente na altura extrema do crânio, dando-me a impressão de um processo de comunicação permanente. Em momento algum fomos registrados pelos desencarnados, que demonstravam total interesse no intercâmbio existente. Não demorou para o meu orientador iniciar dizendo: a lição de Jesus é clara em relação às questões voltadas à semelhança. Nossos irmãos ligam-se pelos vínculos do interesse criminoso, através da glândula pineal pelos laços consistentes que podem ser observados, onde o encarnado à nossa frente está literalmente escondido das autoridades por roubos cometidos em pequenas lojas e mercados da região. As informações claras que José Antônio me repassava aumentaram a minha curiosidade a respeito de saber como eram obtidas por ele. Questionando-o a respeito, obtive rápida resposta: acompanho com certa regularidade esta comunidade e algumas outras próximas, onde os relatórios da grande maioria dos moradores estão nos arquivos da nossa instituição, com os quais procuramos auxiliar cada um de acordo com a necessidade efetivamente apresentada, bem como a natural meritocracia. Não escolhi esta que visitamos agora por mero acaso. Tenho maior familiaridade com os residentes e, consequentemente, mais informações a respeito deles. Apesar de sentir-me também responsável pelo que me era explanado, procurei dentro dos meus parcos recursos uma justificativa para a ação do homem à nossa frente, perguntando:
este morador que visitamos no momento, não estará envolvido em crimes por conta da situação de penúria na qual vive. Como você bem conhece, João, um erro não justifica o outro. A posição extremada de pobreza atuará como prova difícil sem dúvida nas questões morais de cada um de nós, quando submetidos a ela, se necessário for para o nosso aprendizado. Contudo, não é mandatório que nos envolvamos com a criminalidade por conta exatamente da nossa situação. Caso a miséria fosse o elemento estimulante do crime, teríamos todas as comunidades em situação semelhante, envolvida nos desacertos e prejuízos à sociedade a qual pertencem. Mas isso não é real, pois temos que considerar as tendências do espírito, conforme pode ser observado nessa circunstância. Não nos esqueçamos, todavia, que o livre-arbítrio mal gerenciado por um espírito ainda frágil em matéria evolutiva, pode dar o ensejo dos primeiros passos no desequilíbrio de sua existência e ser implementada uma tendência com influências a partir de então, sendo possível levar-se para outras existências até. Isto também é uma realidade nas tarefas positivas que possamos realizar em favor dos nossos semelhantes, que agirão em nosso benefício, predispondo-nos cada vez mais ao bem que é a nossa realidade evolutiva, por ser potencial in situ em cada espírito. De outra parte, se existe efeito do meio nas consciências ainda frágeis, como justificar que entre os grupos mais cultos e mais bem aquinhoados encontremos atitudes criminosas as mais diversas? Compreendo a lição, José Antônio. Trata-se efetivamente do espírito que ali experiencia. Em realidade, eu dei a resposta óbvia para o meu interlocutor, porque foi-me impossível não fazer uma ligação rápida com a trajetória que tivera quando ocupei um cargo público. Mas, antes que os sentimentos de culpa voltassem a me atacar, José Antônio convidou, creio que de informações já estamos bem aparelhados. Vamos então, buscar atender esses nossos irmãos dentro das nossas possibilidades. Simplesmente aqueci com um gesto simples de cabeça, refletindo mais uma vez sobre as oportunidades em fazer o bem que foram devidamente desperdiçadas. Capítulo 25. Fator preponderante. Como de mim, segundo os meus acanhados conceitos eu podia fazer muito pouco, por ser um profundo desconhecedor dos recursos efetivos da prece até aquele instante, fiquei na posição de mero observador. Apesar do meu orientador solicitar que eu me mantivesse em oração, a minha curiosidade diante do que seria aplicado era tamanha, que eu me dispersei logo de imediato, repetindo mentalmente palavras desprovidas de concentração ou qualquer sentimento real. José Antônio iniciou aplicando a fluidoterapia no rapaz que se encontrava encarnado e, ao fazê-lo, os seus dois comparsas de nossa dimensão passaram a sentir um leve torpor, desligando-se pelo menos momentaneamente do jovem, principalmente quando as energias transmitidas tiveram como foco o que eu entenderia mais tarde como centro de força coronário, localizado no topo da cabeça do assistido. Por algum motivo que eu não saberia explicar, o rapaz pareceu entrar em nossa dimensão através da visão, apesar de estar com os olhos fechados, e tive a nítida impressão de ser visto por ele, que de imediato gritou: "Uma assombração! Vá para o inferno, seu trevoso! Volte para o lugar de onde veio! Meu Deus, preciso fazer alguma coisa para mudar de vida, porque não é só a polícia que me persegue, mas também inclusive, os espíritos." Eu simplesmente fiquei embasbacado como o inusitado, e sem qualquer prévio aviso do meu instrutor, resolvi deixar o ambiente, esperando que o rapaz se acalmasse. A confusão em minha mente era completa, por ter ocasionado um espetáculo que para mim estava classificado como um dos mais ridículos. Quando me pareceu que as coisas se acalmaram, José Antônio saiu do casebre encontrando-me batido pela vergonha em não ter realizado o que me competia, mas também, por ter sido causador daquela situação embaraçosa. Sem que eu falasse coisa alguma, o meu orientador iniciou dizendo: "Acalme-se, João, porque não será você a única pessoa a ter demonstrado invigilância no momento da atividade. Como em tudo o que realizamos, a prática nos conduz aos melhores resultados.
O importante é aprender com as lições que se materializam à nossa frente, e creio que o valor da prece por vezes possa ser subestimado por muitos de nós, obviamente pela fé vacilante que ainda precisamos fortalecer através do esforço nas atividades de nossa transformação pela constância no serviço do bem prestado aos nossos semelhantes. Tenhamos em conta que as atividades realizadas para os nossos irmãos não foram desperdiçadas pelo fato do rapaz ter entrado em contato contigo através da clarividência, em virtude da própria capacidade dele e também pela densificação do seu corpo espiritual quando distraído no serviço a ser realizado. A prece neste caso, sendo elemento de ligação da criatura com o Criador, favorece não apenas aquele para o qual estamos dirigindo, como também envolve em sutil proteção aquele que está orando, sutilizando o seu corpo espiritual pela elevação mental que ocorre, mesmo que neste aspecto seja de caráter momentâneo. Exatamente por isso que temos, por vezes, notícias de irmãos nossos mesmo encarnados, dependendo da evolução espiritual logicamente, que entram em estado de levitação por alguns instantes enquanto oram. Alguns casos conhecidos terminaram pela canonização dessas mesmas pessoas, não apenas por esse efeito, mas também pelo bem que produziram em favor da sociedade onde se encontravam. O meu interlocutor aguardou pela minha manifestação e, aproveitando o momento, eu disse: espero que você me perdoe a falta de cuidado que promoveu um espetáculo desnecessário onde eu fui o protagonista, impedindo que os benefícios ocorressem em favor desses nossos irmãos. Absolutamente, João, você não precisa pedir perdão ou sentir-se responsável pela ocorrência, pois o bem sempre será realizado, independente das barreiras que possa encontrar pela frente, porque o bem é real e, por ser criação divina, é preponderante no universo. O benefício não deixou de ser realizado na assistência simples que nós prestamos, porque, por alguns instantes a ligação entre as entidades e o encarnado se desfez, proporcionando certa lucidez em nosso irmão, que poderá um dia recordar esta ocasião como um alerta em relação à sua conduta. Lembremos que o Senhor não nos impõe coisa alguma, mas como metodologia educativa, dá-nos sinais, por menores que eles se apresentem, para que possamos gradativamente despertar para a nossa realidade de seres divinos. Confesso que, de certa maneira, estou um pouco mais aliviado. Mas, aproveitando, gostaria de saber o que será desses nossos irmãos desencarnados que se ligam ao jovem atendido. Serão gradativamente tocados à medida que as alterações para melhor ocorram pela mudança do padrão mental do assistido, que segundo sabemos poderá ser de longa duração. Entretanto, João, tudo concorre para o bem, e mesmo que essas associações tomem diversas existências para serem alteradas, tenhamos em mente que o Senhor nos oferece a imortalidade para que solucionemos em definitivo os nossos desajustes. Como eu fiquei a refletir sobre as orientações recebidas, o meu orientador convidou: continuemos as nossas assistências. Capítulo 26. Desejo em servir. Avançamos um pouco mais para o final do vilarejo e, curiosamente, o meu orientador dava-me a impressão de saber exatamente a moradia a ser visitada. Adentramos no pobre local, onde duas crianças esquálidas utilizavam alguns pedaços do que teriam sido brinquedos, verdadeiras sobras em estado lamentável que provavelmente houvera sido encontrada em alguma lata de lixo. Olhei de forma interrogativa para José Antônio, que não furtou-se à explicação. Esses dois irmãozinhos, com a idades de 9 e 11 anos, são oriundos da nossa instituição, os quais solicitaram a reencarnação neste local para, em futuro próximo, iniciarem com a população aqui residente os primeiros movimentos rumo à melhoria das condições existentes através do esforço continuado, buscando em suas programações reencarnatórias o literal compromisso de servir aos seus semelhantes. Possuem eles com esta comunidade literal compromisso de amor, por entenderem que onde houver um irmão em penúria, ali estará a oportunidade do exercício do segundo e maior mandamento ensinado por Jesus: amar ao próximo como a nós mesmos. Eu me encontrava impressionado inicialmente com o estado corpóreo dos meninos que, apesar de ter sido informado da idade de cada um deles, a condição de debilidade pela carência dava-me a impressão de que ambos não poderiam ter alcançado ainda os 8 anos de idade. Em relação à disposição desses espíritos, o exemplo dos missionários também me saltava aos olhos,
porque havia uma escolha consciente de ambos em trabalharem pela coletividade que deveria estar em melhor condição, caso a minha administração não estivesse voltada apenas para os meus interesses pessoais e de alguns outros que formavam comigo uma verdadeira quadrilha, a qual se locupletava com as verbas públicas. O exemplo era para mim por demais marcante e, num impulso, abaixei-me e envolvi os dois garotos num abraço fraterno, tendo em minha mente os questionamentos conscientemente despertados em relação à responsabilidade que eu assumira pelos desatinos praticados. Lágrimas incontroláveis me banharam o rosto por recordar o muito que eu poderia ter feito em favor daquelas almas e também das outras comunidades, contudo, fascinado pelo poder e, claro, por mim mesmo, acreditei tolamente que demoraria longo tempo para deixar o corpo e, quando o fizesse, teria o nada a me esperar. Então, o ponto central dos meus interesses era gozar a mancheias o que considerava me pertencer, sem a preocupação de lesar quem quer que fosse. Uma expressão que não consegui deixar de colocar em palavras articuladas naquele exato instante, foi: meu Deus, o que fui fazer comigo e com os meus semelhantes? José Antônio, como um irmão que procura entender as dificuldades alheias, veio imediatamente em meu socorro, orientando: João, não se martirize, pois conforme já tratamos anteriormente, essa postura é mero desperdício de energia e estacionamento mental nos equívocos que são nossos pela evolução que ainda não detemos. Importa trabalhar depois de nos conscientizarmos gradativamente das responsabilidades não assumidas, entendendo que o Senhor renova as oportunidades para os seus filhos e filhas em caráter constante, porque o divino amor não permite que ninguém se perca. Recordemos Jesus em um dos tantos ensinamentos sublimes quando de sua passagem pelo planeta, na parábola da ovelha perdida, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores, e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim, meu amigo, vale o esforço e o dispêndio das nossas energias no trabalho do bem, que serão todas elas renovadas pelo amor do nosso Pai. João, para sermos práticos, nesta oportunidade, gostaria que você me auxiliasse diretamente na aplicação fluidoterápica a ser realizada nesses nossos companheiros de jornada. Mas, José Antônio, eu sequer sei o que fazer para realizar tão responsável tarefa. Amigo, quando nos dispomos a servir, o Senhor supre as nossas carências. Logicamente que o estudo, a meditação e a prece, de longe aumentarão o nosso discernimento para que a caridade seja devida e corretamente aplicada. No entanto, entre não fazer nada e fazer o que estiver ao nosso alcance, o melhor em último caso é optar pelo amor, e fazer o que é possível com os recursos que possuímos. Estenda a sua destra em direção aos meninos e ore pedindo que sejamos ferramentas úteis nas mãos abençoadas do Cristo. Procedi conforme a sugestão do meu orientador e à medida que as aplicações foram sendo realizadas, pude observar que da minha mão se desprende uma atmosfera brilhante de cor azulínea, sendo direcionada para o alto do crânio 3 de cada um dos garotos e absorvida velozmente, podendo ser visível a melhoria do estado de ânimo de cada um deles, como se o material fizesse parte da alimentação daquelas almas carentes do básico. Ao encerrarmos a assistência, José Antônio perguntou: que tal? Como se sentiu? Com enorme grau de satisfação e, se posso te pedir algo, meu amigo, permita-me renovar essas atividades em caráter rotineiro para esses nossos irmãos. O meu interlocutor, entre sorrisos, respondeu: será feito conforme o teu desejo. Capítulo 27. O amor nunca nos faltará. Um novo ânimo se apossou de mim, se é que posso me utilizar dessa expressão, apossar, por estar sentindo-me tão bem disposto.
Em conversa com José Antônio, logo ele me esclareceu a respeito dos movimentos exercidos nos meus potenciais de natureza divina, através do serviço simples em favor dos nossos semelhantes. Apesar de classificar o meu trabalho como simples, o orientador recordou-me da grandeza que as atividades possuem diante de Deus, todas elas sem exceção, quando lastreadas no amor e no desejo sincero de servir. Para que eu estivesse mais preparado para as atividades futuras, os dias que se sucederam foram de estudo sobre os efeitos da fluidoterapia, as questões de doação energética do próprio aplicador e a ligação com trabalhadores de nível mais elevado das esferas superiores à nossa. Mais de uma vez, durante as aulas, eu me peguei questionando mentalmente a respeito de ter agido como um déspota e locupletador, e estar recebendo toda a assistência e também a oportunidade de trabalho em favor do semelhante, muitos dos quais eu havia prejudicado direta ou indiretamente. Entendia que apesar de não possuir méritos, eu houvera recebido 2 existências restritivas no corpo físico e sabia que houvera sido para o meu bem, no sentido de proteger-me da sanha vingadora dos meus desafetos e eles, por sua vez, reencarnados que agora se encontravam, experimentavam a bênção de terem se afastado do alvo central daquele que lhes proporcionara tanto sofrimento e dor. Atendido pelo José Antônio no final da minha semana de curso, utilizando de sua perspicácia ou talvez sua possibilidade de adentrar nos meus pensamentos mais íntimos, principalmente aqueles voltados à autocondenação, disse-me: recordemos Jesus, meu amigo João, cujas companhias, muitas delas, eram os desvalidos da sorte ou equivocados em suas trajetórias reencarnatórias. Muitos desses espíritos se transformaram de tal forma pelo esforço continuado, que passaram a ser trabalhadores eficazes do Evangelho Redentor. Mentes brilhantes por vezes, mas enganados em seus conceitos ultrapassados, passaram de perseguidores da causa do Cristo, a serem perseguidos, depois de aceitarem a lógica dos seus ensinamentos, esclarecendo-nos da nossa condição de espíritos que, por necessidade evolutiva, precisam estagiar nas mais diversas dimensões, até que alcancemos a grandeza espiritual através do exercício pleno do amor. Exemplos não nos faltam, e só para nos lembrarmos de um cristão de primeira hora praticamente que não partilhou dos momentos com Jesus quando de sua passagem pelo planeta, foi, depois de esclarecido devidamente e transformado pelo esforço empreendido em si mesmo, um dos maiores divulgadores da Boa Nova e, caso esse seareiro não tivesse o nível de esforço que foi empreendido, o cristianismo não possuiria a dimensão a qual possui no planeta. Me refiro ao iluminado apóstolo dos gentios, o grande Saulo de Tarso e conforme o evangelista Lucas, também conhecido como Paulo. José Antônio, desculpe, mas sendo muito franco comigo mesmo, não existem comparações entre a postura honesta de um Paulo, apesar de seus equívocos iniciais em relação ao cristianismo, e a minha condição infeliz no gerenciamento do que não me pertencia por direito. João, se Jesus fosse aguardar que todos os seareiros do Evangelho se tornassem anjos para iniciarem o trabalho de suas respectivas autotransformações e consequentes exemplos positivos no servir, nós, em matéria de humanidade, provavelmente ainda estaríamos no barbarismo muito anterior à vinda do Mestre para o planeta, que já dista em mais de 2000 anos. O Senhor conta conosco para a prática do amor que irá se solidificar em definitivo em nós à medida que nos disponibilizamos em aplicá-lo, não somente em nosso favor, mas também, de todos aqueles com os quais nos relacionamos ou viermos a nos relacionar. Não se engane, Jesus espera por nós, não como um ídolo a ser glorificado, mas como o pastor que segue à frente, iluminando o caminho para as suas ovelhas para que, um dia, possamos por nossa vez cuidarmos de outras que serão da nossa responsabilidade. Aproveitando o ensejo no quesito do servir, que tal retomarmos as nossas visitas de assistência a um dos vilarejos da região onde um dia você esteve na condição de administrador? Sim, com certeza vai me fazer imenso bem e, a propósito, José Antônio, obrigado pela sua maneira caritativa em me apoiar diante da minha pequenez. Ora, João, quem nos apoia como filhos e filhas é Deus e, se Ele nos apoia, o que vamos temer? Mesmo em relação a sabermos que somos a única pessoa que pode realmente nos tornar felizes ou infelizes, sãos ou enfermos, o suporte integral daquele que é amor infinito nunca nos faltará. Capítulo 28.
despertando para um novo proceder. Embarcamos em nosso veículo de transporte e eu me encontrava na certeza de que visitaríamos o mesmo vilarejo, contudo, no meio do caminho, se posso me referir assim em questões dimensionais, José Antônio procedeu a pequena alteração. Muito rapidamente desembarcávamos em um vilarejo um tanto semelhante ao primeiro que visitaramos, apenas se diferenciando por um número menor de casas, sendo o local em questão de minutos reconhecido por mim. As questões relativas ao abandono se mostravam um pouco menos ruins do que o primeiro por estarem localizados na praia daquela região, e onde alguns dos moradores eram pescadores, porém, ainda pobres criaturas buscando sobreviver. Não havia maneira de poder disfarçar meu constrangimento, até porque, o meu orientador perceberia pelas expressões energéticas alteradas na minha aura ou mesmo por conhecer previamente o ambiente em que nos encontrávamos. Achei por bem me manifestar, quebrando o gelo para mim, obviamente, porque José Antônio em nada se mostrava constrangido ou mesmo com qualquer ponta de análise ou julgamento da minha pessoa. Respirei profundamente de início, procurando aumentar um pouco mais a minha tranquilidade, e falei: esta região situa-se muito próxima de uma casa de praia que foi de minha propriedade, que poderá ter sido herdada pelos meus filhos ou algo assim. Não possuo maiores informações a esse respeito, João, até porque, os assuntos relativos a propriedades, que em verdade são empréstimos divinos para nós durante certo período de tempo, pertencem aos interesses do planeta, ou melhor, de sua sociedade. Era mais do que claro que o meu orientador detinha as informações relativas ao que ocorrera aos bens que estiveram sob a minha administração, no entanto, em nada ele procurava me constranger, exercendo com naturalidade a caridade a meu favor, ao contrário do que eu poderia esperar como natural de alguma pessoa, em ser devidamente responsabilizado pela forma como eu conseguira amealhar fortuna. Mais uma vez eu comprovava o amor do Criador em meu favor, mesmo crendo, pelos conceitos ultrapassados da culpa, não ser merecedor de coisa alguma. Não demorou para o meu interlocutor retirar-me daquele colóquio de baixa autoestima, dizendo: alterei a nossa rota para atendermos esta comunidade no dia de hoje, pois com certeza encontraremos possibilidades de uma associação benéfica para aquela que visitamos há pouco mais de uma semana. Esses nossos irmãos, apesar de estarem ainda em condições de muita simplicidade, já possuem algum recurso nas questões voltadas à alimentação e algumas aquisições de outros gêneros pela pequena comercialização que fazem com o fruto da pesca. José Antônio, desculpe-me a ignorância, mas você falou sobre associação. Que tipo de associação poderá ser benéfica entre elas? Perceba, João, que as oportunidades de melhoria são as bênçãos do Senhor consideradas por vezes como mero acaso, e podem ser encontradas em qualquer ponto da sua criação e a qualquer momento, uma vez que tudo, absolutamente tudo e todos, são sustentados pelo seu infinito amor. Logo, não existirá um problema que não possa oferecer uma oportunidade, dependendo logicamente do ponto de vista daquele que esteja à sua frente. Algumas vezes, nos deixamos abater pelas mínimas contrariedades, quando deveríamos valorizar as chances que nos estão sendo dadas para o nosso próprio crescimento. Não será necessário prestarmos culto ao sofrimento ou à dor, sejam eles de que natureza for, todavia, podemos aproveitá-los para a devida ampliação da nossa experiência como espíritos imortais que somos. Exatamente por isso, Paulo, o apóstolo, nos orientou em sua epístola aos Tessalonicenses 5:18 da manhã: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como eu me mantivesse calado diante da explanação, José Antônio continuou: aplicaremos a fluidoterapia no máximo de pessoas que se encontrarem hoje aqui, e iremos sugerir a estas almas boas e simples o desejo em auxiliar aquela comunidade que está em maiores dificuldades, pelo estado lacônico em que vivem no quesito movimentação da própria vida, por falta não apenas do alimento, mas principalmente do desejo em se melhorar. A forma mais simples do Senhor auxiliar as suas criaturas, sempre será através das que estão mais predispostas. Sendo assim, um novo ânimo poderá ser despertado por alguns desses moradores naqueles que atendemos inicialmente. Enquanto isso, daremos seguimento em nosso serviço assistencial e de inspiração em ambas as comunidades.
É a parte que nos cabe na tarefa com Jesus, por mais simples que ela se nos apresente. Refleti por alguns instantes e, com um grau maior de coragem, admiti, recordo-me agora, José Antônio, que em muitas ocasiões, eu recebia de certa maneira algumas inspirações de um reto proceder, entretanto, deixava-me envolver novamente pelos meus mais fascinantes desejos e dava continuidade nas negociações escusas. Contudo, João, a luz da consciência se fez em você, por ser potencial incito em nós, como os deuses que somos por herança, despertando-o para um novo proceder. Exatamente por isso, tudo o que é do Criador está contido na criatura para que ela tome o direcionamento autônomo de sua existência como espírito imortal. Aproveitemos, então, a clareza desta bênção real chamada oportunidade de servir, e iniciemos a nossa tarefa. Capítulo 29. Encontro singular. Iniciamos as nossas atividades, porém, desta vez, eu também passei a ser um aplicador da fluidoterapia aos nossos irmãos encarnados, percebendo, no entanto, que aquela gente simples e boa possuía maior dose de entusiasmo diante da vida. Enquanto eu procedia com as aplicações, adentrando as residências daqueles que se encontravam por vezes serenos ou em atividades mais simples, José Antônio se encarregava de sugerir para algumas das nossas irmãs que intercedessem diretamente ou junto aos seus maridos, para que unissem forças no sentido de auxiliar a vila próxima. Uma delas, ao procedermos com a assistência, chegou a dizer para o esposo que sentia que aquela gente da vila vizinha, por alguma razão inexplicável para ela, estava precisando de ajuda para alterarem as condições em que viviam. Quando alcançamos maior número de pessoas daquelas que se encontravam no local, porque muitas delas, principalmente os homens em sua maioria, se ocupavam da pesca e encontravam-se em plena atividade, demos as nossas atividades por encerradas. Foi impossível me furtar de pensamentos, não mais acusatórios, porém, conscientes, a respeito daquelas pessoas ou mesmo da geração anterior, que de certa forma estiveram sob minha responsabilidade e, caso eu no período da minha influência houvesse investido nelas, com certeza pela disposição reinante no local, a história de vida de cada um seria diferente, pelo menos na sua grande maioria. O quanto poderia ter feito não só pelo básico em matéria de alimentação, mas principalmente pela educação, saúde e moradia, porque os custos para que tal ocorresse, por mais simples que fosse, eram irrisórios diante das poupudas verbas que recebíamos da autoridade federal, via o governador do nosso estado que, aliás, era do partido ao qual eu pertencia. No entanto, como o meu orientador informava, tudo isso ficara no passado e a oportunidade presente era de fato real e, caso eu tivesse interesse na transformação interior, deveria mais do que nunca aproveitar o despertamento da minha consciência e procurar realizar o melhor ao meu alcance, pois a atividade no bem é de fato alavanca íntima de alteração de rota, favorecendo-nos o autoconhecimento. Refletia enquanto nos preparávamos para nos retirar do vilarejo, quando uma das pequenas embarcações, uma jangada, aproximou-se da praia, onde 2 homens e um garoto, adolescente ainda, desembarcaram trazendo o resultado do trabalho do dia, onde demonstravam grande satisfação pelo volume de espécies capturadas. Mas, por algo inusitado, quando o rapazola passou por mim, recebi como se fosse um choque energético, com imediata sensação de um mal-estar inexplicável. Ele chegou a parar próximo do local onde eu me encontrava e pareceu, por uma fração de segundo, ter me visto em sua tela mental, saindo em seguida daquela situação especial, com a pergunta de um dos homens que vinha logo a seguir: "Que foi, Zé, está passando bem?" Parece que viu um fantasma em plena luz do sol. O jovem voltou-se em sua direção e respondeu: "Sei não, parece que vi um sujeito estranho parado ali." "Coisa ruim." O seu interlocutor sorriu e completou: "Você tomou muito sol na cabeça e está vendo coisas, homem. Vamos, deixe de bobagem e venha ajudar-me com os peixes." Procurei me afastar do local, e dirigindo o olhar questionador para José Antônio, fui logo atendido: "Se a tua dúvida é em relação à possibilidade de ter sido registrado não pelos olhos físicos do rapaz, mas através do contato do perispírito entre ambos, sim, você foi rapidamente visto. Creio que até aí, me parece lógico, apesar do pouco conhecimento que detenho do fato, mas, o que me impressionou,
foi sentir-me bastante desconfortável com a presença dele. É explicável? Nesta situação particular, sim. Pelos registros que possuo, o rapaz em questão trata-se de um dos seus desafetos, um daqueles que pela sabedoria divina, através dos nossos maiores, mentores que se encarregam de procedimentos reencarnatórios, deram não somente a você, como também para ele a chance do reencontro de certa maneira e, com isso, a oportunidade de ação benéfica de sua parte quando isso se faça adequado. Se for do seu interesse, poderemos retornar durante a noite para que, encontrando o desdobrado do corpo físico, possa haver um primeiro contato de reconciliação. O que acha? De minha parte, José Antônio, considere feito. Bem, então estamos acertados e retornaremos em breve. Por agora, podemos dar continuidade em nossas atividades na instituição, onde você poderá, se assim o desejar, se ingressar nos serviços de fluidoterapia aos nossos pacientes. Nossa, será uma honra poder servir depois de receber tanto nessa instituição abençoada que tão bem me recebeu como paciente e, por que não dizer, continua a me tratar como um deles. Não só você, João, porque enquanto não alcançarmos os níveis evolutivos mais significativos, todos nós continuaremos a ser necessitados do médico Jesus. Capítulo 30. Não ficar só na teoria. Como houvera sido acertado com o meu orientador, assim que as atividades em nossa instituição se encerraram e a noite avançou, retornamos ao vilarejo onde a ocorrência com um daqueles dos meus desafetos deixara patente, pelo menos para mim, uma tentativa de iniciar uma reconciliação. Quando chegamos e localizamos a sua casa, adentramos, e percebi que nas redes existentes repousavam 5 pessoas, sendo 2 adultos, o jovem adolescente e mais 2 crianças. José Antônio rapidamente me informou, apesar do rapaz, alvo de nossa aproximação, ser conhecido no vilarejo por Zé, seu nome completo é Josenaldo e seria conveniente você iniciar o contato sem grandes intimidades a princípio. Acatei a sugestão, e como todos se encontravam dormindo calma e profundamente, aproximei-me da rede daquele que se posicionara como um dos meus desafetos, tendo a companhia do meu orientador que se postou logo atrás. Encontrei o jovem desdobrado de seu corpo físico, contudo mantendo um estado de sonolência, como se o restabelecimento de sua organização fisiológica estivesse interferindo em sua lucidez de maneira quase que completa. Foi José Antônio que dirigiu-se a ele solicitando com muita calma que abrisse os olhos de seu corpo espiritual, como num despertar natural. Ele assim o fez e, como eu estava mais à frente naquele exato instante, tão logo ele divisou-me, afastou-se como que tomado de certo receio e perguntou: quem é você? Aliás, não precisa responder, porque estou te reconhecendo. Você é o crápula daquele político corrupto, o tal do Dr. João Sálvio. Vejo que está acompanhado de um dos teus famosos capangas, mas vou avisando que não receio a tua presença e nem tampouco a tua segurança. Maldito seja você e todos aqueles que estão associados por interesse em teus métodos corrompidos. Impressionei-me com o acontecimento, pois não tinha mais a figura simples de um adolescente, apesar de ter sido mantida a sua aparência da existência atual, mas sim, a apresentação da maturidade de um homem adulto e mais informado que agora se relacionava comigo. Como fui tomado de surpresa, ele continuou: saiba que não descansarei enquanto não vê-lo pagando pelos seus desatinos, víbora infeliz. Olhou-me com uma dose tamanha de desprezo e, com os seus olhos que se injetaram de sangue, demonstrando todo o ódio que sentia pela minha pessoa, saltou como um felino em minha direção, agarrando-me pelo pescoço e tentando me esganar. A intervenção do meu orientador fez-se imediata, com a aplicação de um facho de luz na direção do agressor, com um pequeníssimo aparelho que me era desconhecido, retirado ligeiro do bolso de sua calça, neutralizando a ação violenta, dando ao rapaz alguns breves instantes de anestesia. Toda a movimentação ocorrida em nosso plano fez com que o adulto, claramente o pai do Josenaldo também desdobrado, se aproximasse, e percebendo que talvez o filho estivesse sendo alvo de alguma agressão, investiu contra mim que, naquela altura, me encontrava mais próximo dele, sendo também contido pelo recurso já utilizado por José Antônio. Para mim, a confusão estava armada e exatamente pela minha presença.
Inconformado diante daquelas cenas inimagináveis, saí do casebre entre assustado e ao mesmo tempo arrependido, sendo que o meu orientador veio logo em seguida. Olhei-o ainda debaixo da minha confusão mental, e assim que respirei um pouco mais profundamente, disse: Meu Deus, veja o que eu promovi. Para variar, José Antônio não demonstrava qualquer grau de intranquilidade, pois falou orientando: Acalme-se e aguardemos a saída deles, onde inicialmente tomarei as atitudes adequadas. Não demorou para ambos surgirem à porta, tendo Josenaldo à frente de seu pai, com ímpetos de querer agredir-me novamente, quando José Antônio intercedeu, falando: Não será necessário esse expediente, Josenaldo ou Moacir, como foi o seu nome na existência anterior. Ele, ao ouvir o segundo nome, estancou como se houvesse recebido um novo choque do aparelho usado há poucos instantes. Todavia, não demorou para se manifestar, estendendo o braço na direção do seu pai na encarnação atual, impedindo-o de promover qualquer agressão. Olhou surpreendido para o meu orientador e questionou: Você me conhece? Quem é exatamente você e o que faz junto a essa criatura detestável? Josenaldo ou Moacir, isto não vem ao caso agora, apenas estou como um intermediário entre vocês, buscando uma maneira de aproximá-los, dentro do que seja razoável, para um dia essas desavenças se transformem em perdão e juntos trabalharem em favor da causa mais nobre como espíritos que são, no exercício da fraternidade entre vocês e em favor de todos. Não sei o seu nome, mas creio que você delira ao me fazer essa proposta, porque jamais perdoarei aquele que traiu a minha confiança, bem como a da sociedade pela qual tinha sérias responsabilidades. Entendo o seu ponto, Josenaldo, e não posso criticar o seu direito, contudo, por um instante que seja, ouça aquele que é o alvo de seus mais profundos desgostos, que continuam produzindo muito mal a você, com a certeza de que, em breve tempo, poderão comprometer não apenas a sua saúde, mas também influenciar aqueles que dividem contigo o mesmo teto. O ódio é um vírus perigoso e possui capacidade de comprometimento de sua vida, como também altamente infeccioso naqueles corações amorosos que te receberam como filhos, incluindo os seus irmãos menores, que estarão em breve tempo sob a tua guarda direta, como colaborador junto aos seus pais na educação deles, porque o teu nível de capacidade intelectual, de inteligência mesmo, está bem acima das pessoas desta coletividade, que procurarão em você um esteio seguro tão logo alcances a madureza. Exatamente por isso que estamos em visita, para que os teus interesses evolutivos não sejam prejudicados por livre e espontânea vontade, na manutenção dessa enfermidade classificada como vingança. Ao término da pequena explanação, José Antônio pediu que eu me aproximasse, o que eu fiz ainda demonstrando certo grau de receio, porém, fixando o meu olhar no Josenaldo, investi-me de coragem e disse: Não peço que me perdoes de imediato, porque sei o dano que produzi para você e a coletividade que deveria ter honrado com os meus serviços corretos, mas, simplesmente, peço que eu possa ter uma mínima chance de não ser o responsável por uma ponta sequer de insucesso na sua vida pelo ódio que sentes por mim. Sabes agora que a manutenção do teu ódio estará agindo no teu inconsciente, agredindo o teu corpo ainda jovem que envergas, causando-lhe os desarranjos já comentados pelo meu instrutor e comprometendo a tua jornada. Perdoe-me pelo menos por eu ter repetido as instruções do meu orientador, porque o que me move hoje é o profundo arrependimento e o desejo de acertar os meus equívocos, não ficando apenas no terreno teórico da alteração dos meus propósitos, mas indo diretamente para a ação. Exatamente por isso, viemos te procurar. Ele olhou-me claramente desconfiado, e pegando o seu pai pelo braço, virou-se para a entrada da residência e disse apenas: Vou pensar a respeito. Agora, me deixem em paz. Capítulo 31. Importantes esclarecimentos. Ao retornarmos à instituição, solicitei alguns minutos com o meu orientador para aprofundar um pouco mais as questões relativas à última experiência que tivemos. Ele, como sempre muito atencioso, colocou-se à disposição, dando-me a oportunidade de apresentar algumas perguntas. O jovem Josenaldo é apenas um daqueles que se posiciona como meu desafeto. Onde se encontram os outros, uma vez que as minhas ações envolveram incontáveis pessoas e, logicamente, muitas delas estão contrariadas até hoje.
João, o Moacir, agora Josenaldo, é um dos mais insatisfeitos do grupo que se reuniu no sentido de buscar fazer justiça com seus próprios recursos, ignorando as leis divinas. Ele, em realidade, é o líder, sendo que os demais, para benefício deles mesmos, foram separados quando de suas presentes reencarnações para que não voltassem a se encontrar e, com isso, trocarem sentimentos e emoções negativas entre eles. Mas, José Antônio, na reencarnação, não opera a bênção divina do esquecimento. Como analisar então este ponto? Necessitamos refletir que o ser humano é um todo, e não se encontra departamentalizado, sem chance de acessar o seu inconsciente profundo, onde reside todas as experiências até o momento. Quando falei a respeito da troca de sentimentos e emoções, não me referi à recordação pura e simples da existência anterior, mas sim aos intercâmbios energéticos inevitáveis pela manutenção dos registros que foram prejudiciais a eles e, através da sintonia existente no grupo, poder ser gerado nesse regime interativo as consequências danosas em matéria de equilíbrio psíquico, e mesmo fisiológico, em virtude do despertamento do ódio que lhes circula em regime de associação. Perceba que o ensinamento de Jesus é medicina preventiva para a alma, uma vez que carregamos os assim chamados tesouros, por vezes aqueles que são também os equivocados em nosso íntimo, e trocaremos com aqueles que se nos associam em regime de sintonia o que temos de positivo ou negativo. Exatamente por isso a necessidade de reencarnarem com certo distanciamento entre eles, porque os motivos que os movem nessa associação, não são os da amizade e sim da desforra. Como fazer então para quebrar essas amarras que eu construí por minha própria incúria? Tudo a seu tempo, João. É importante que o trabalho de vulto seja realizado por pessoas experientes. Desta maneira, você no seu quadro de serviço atual inicia os seus estudos e práticas do servir, crescendo gradativamente ao longo inclusive das reencarnações por vindouras, a capacidade de utilizar de seus recursos de inteligência, carisma e outros tantos predicados trabalhados em desalinho à realidade nossa, como filhos e filhas de Deus que somos. Note que os recursos são os mesmos, são as nossas potências divinas que estão desequilibradas e, para isso, da mesma forma que utilizamos o tempo para tirá-las do rumo, necessitamos desse maravilhoso remédio chamado tempo para colocá-las no prumo da evolução sadia. Não existe, contudo, duas energias, as equilibradas ou as desequilibradas, elas são as mesmas, e nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio, damos as direções que nos sejam mais adequadas, por vezes, literalmente conscientes do que fazemos, apesar de todos os sinais internos dizerem que deveríamos fazer diferente, porque neste caso, o que grita no ser, é a parcela do Criador que reside na criatura, cuja finalidade é levá-la sempre para o bem. As informações se faziam claras a respeito das pessoas que se posicionaram contra os meus desmandos, mas, residia em mim a dúvida quanto à posição atual em que eu me encontrava. Sendo assim, decidi colocar um pouco o foco sobre o meu passado. José Antônio, utilizando desse exemplo dos meus irmãos, desafetos criados pela minha ignorância, como hoje me encontro com maior clareza em relação ao que produzi, ou melhor, não produzi, em favor da coletividade a qual eu detinha responsabilidades imensas. Procurando entender, João, que o Senhor educa as suas criaturas com amor e não com punições, como muitos ainda insistem em classificá-lo como um carrasco vulgar. As modificações em você são fruto de longo investimento de conscientização realizado pelas pessoas que possuem profundo amor em seus corações e desejam que as suas decisões tomem a direção certa rumo à evolução. Lembre-se que o Criador auxilia as suas criaturas através dos corações abnegados e esclarecidos, que exemplificam a todo momento as suas conquistas no terreno do correto proceder. As duas últimas existências por períodos curtos às quais você foi submetido, não tinham apenas como motivo central o afastamento de seus perseguidores, para felicidades deles e também da sua, mas sim para substituir o hábito da corrupção que estava arraigado em seu íntimo. Com essas duas experiências já citadas, considerando que muito já fora feito em seu favor para as mudanças que se faziam necessárias e urgentes, laços com irmãos nossos que também viviam estimulados nesse desequilíbrio tão devastador para quem o pratica e para quem lhe sofre as consequências, estão gradativamente sendo quebrados pela sua nova disposição em servir no bem.
Como eu disse, muito ainda terá que ser feito em vários campos e, com abordagens diversas, para corrigir as estruturas que foram dilapidadas, sejam elas pessoais ou mesmo materiais, e é exatamente por isso que o Criador oferece-nos a imortalidade, para que possamos realizar o que nos compete e, por fim, alcançarmos a realidade daquilo que somos, espíritos com a finalidade de ser feliz, de sermos integralmente bons. Recordações surgiram em mim de imediato, como se fosse um teatro vivo, quando observações de minha mãe ou então a sua postura, como também da minha esposa e de algumas outras pessoas que eram simples funcionários de nossa casa que, de uma maneira ou outra, me transmitiam bons exemplos, obviamente por mim ignorados. Mais uma vez as lágrimas me visitaram e solicitei então ao meu orientador que eu me dirigisse ao meu aposento, porque teria muito em que meditar. Capítulo 32. A nossa parte. Na manhã seguinte, depois de uma noite voltada quase toda para as minhas reflexões, com pouquíssimas horas de descanso, retornei às nossas atividades na instituição, que se iniciavam antes mesmo do sol nascer, em virtude do volume de pacientes desencarnados que recebíamos todos os dias. Em determinado momento, próximo do final do expediente, encontrei-me com o meu orientador e, depois de cumprimentos breves, ele me informou: retornaremos à vila onde se encontra o Josenaldo, com visitas noturnas no início da madrugada junto a uma pequena equipe que atende aqueles nossos irmãos enquanto se encontram no processo do desdobramento natural de seus corpos físicos por conta do sono. Nossas assistências serão voltadas para a aplicação fluidoterápica em muitos deles, e também as sugestões visando o estímulo para o auxílio ao vilarejo próximo que se encontra em estado mais aprofundado de pobreza. Concordei com a orientação apesar de, no meu íntimo, um certo grau de receio se mantivesse pelo óbvio da situação, nos encontros certeiros com aquele que se posicionava como um líder dos meus desafetos. No entanto, em algum momento da minha fracassada história, eu teria que enfrentar os fantasmas criados pela minha própria invigilância e, estando consciente das minhas responsabilidades, seria melhor fazê-lo o mais cedo possível, não adiando compromissos no sentido de não acumulá-los. O ensinamento de Jesus em minhas leituras do Novo Testamento surgiu claro em minha mente, quando ele falou a respeito da reconciliação em Mateus 5:23 da manhã menos 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te inserem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Era portanto, claríssima a minha necessidade de enfrentamento e, procurando na prece a sustentação adequada, aguardei o instante de embarcar rumo aos nossos objetivos. Não demorou para nos juntarmos, eu e José Antônio, a equipe que trabalhava em caráter de rotina com aqueles nossos desvalidos irmãos, que no mais profundo do meu ser, eu tinha a exata noção de que os recursos que estiveram um dia sob a minha gerência, caso aplicados corretamente, poderiam ter proporcionado no mínimo uma condição muito melhor de vida àquelas pessoas, mesmo que os meus continuadores não houvessem produzido mais coisa alguma em favor deles. Mas não seria mais possível ficar derramando lágrimas com o que eu deixara de fazer e sim procurar no presente realizar o que fosse de melhor, com vistas inclusive aos reflexos futuros, pois toda atividade no bem, por mais aparentemente demorados sejam os seus efeitos, eles ocorrerão, porque o bem é realidade, por ser a expressão do Criador. Chegamos e, logo depois da prece, demos início às nossas atividades, adentrando as pequenas residências, via de regra de 1 ou 2 cômodos no máximo, aplicando a fluidoterapia e procurando exercitar o consolo para muitas daquelas criaturas nossas irmãs e também para alguns de seus acompanhantes que se encontravam em nossa dimensão sem qualquer noção do que ocorrera com eles em relação ao seu desencarne. Espantava-me em ver que uma boa parcela de espíritos desencarnados procurava, de certa forma, dar seguimento em suas vidas, como se estivessem ainda envergando o corpo denso no planeta.
Aí, entrava a experiência do meu orientador e de alguns dos membros da equipe assistencial buscando, sem ferir posturas mentais, esclarecer aqueles espíritos simples a respeito de suas novas condições, ou mesmo oferecendo a nossa instituição para o devido tratamento, uma vez que, na sua maioria, todos se sentiam de certa forma enfraquecidos pelo tempo em que se encontravam naquela condição de total desconhecimento de sua situação. Os eventos ocorriam com relativo sucesso em nossas atividades, quando algo peculiar me chamou a atenção. Ao nos aproximarmos de uma das casas em companhia de José Antônio, notei que em uma outra, estacionado na porta, encontrava-se Josenaldo, desdobrado de sua organização fisiológica pelo sono do corpo físico, observando as nossas movimentações. Quando percebi que o seu olhar era diretamente fixado em mim, fiz certo aceno com a minha cabeça no sentido de um leve cumprimento. Apesar da distância, foi possível verificar que a sua expressão era de muito ódio em relação à minha pessoa, por motivos claros, logicamente, e, quando percebeu o meu aceno, virou-se de costas demonstrando o seu total desprezo, antes de ultrapassar o umbral da porta de sua casa. O meu orientador, como sempre muito perspicaz, falou: João, não se impressione em demasia, porque certos desajustes no relacionamento entre as criaturas necessitam de um tempo maior para se apaziguarem. Exatamente por isso é necessário continuarmos trabalhando no bem e perdoando 70 vezes 7 vezes, conforme ensinado por Jesus. Se isso é real para aqueles que nos ofendem, o que dizer de nós, quando ofendemos o nosso semelhante? A quantidade de pedidos de perdão não será também na mesma proporção. Contudo, enquanto não alcançamos o perdão das pessoas às quais prejudicamos, cabe-nos trabalhar incansavelmente, pois conforme orientação do apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Resta-nos, então, movimentarmos-nos e fazermos a nossa parte. Capítulo 33. Jugo suave. As nossas atividades continuavam sem solução de continuidade entre os dois vilarejos, onde os residentes do primeiro vinham sendo muito estimulados pelos moradores do segundo, local em que vivia o Josenaldo, que de certa forma também participava auxiliando na instrução em relação à pesca de determinadas espécies. Interessante era notar que após o sono proporcionado ao corpo físico, alguns dos moradores das duas comunidades se encontravam desdobrados e continuavam a trocar informações e estímulos para a melhoria de suas existências. Tudo me impressionava, e na medida em que eu tomava maior conhecimento dos assuntos relativos às atividades dos espíritos, refletia sobre o tipo de reunião que eu e os demais colegas de interesses imediatos deveríamos participar para arquitetarmos os nossos movimentos espúrios, visando utilizar as verbas destinadas às coletividades sob nossa administração, em proveito próprio. Recordava-me que naquele período da minha história, em determinadas manhãs quando despertava, as ideias clareavam de tal forma, dando-me direcionamentos exatos para os procedimentos fraudulentos, comprovando que a noite é boa ou má conselheira, dependendo sempre daquilo que nos move. Novamente, acusações a respeito do tempo e recursos desperdiçados surgiam a me torturar, e confesso o quanto era difícil encarar os fatos por mim proporcionados, independente do período quando eles ocorreram, porque as imagens do que nos move, sejam em criações mentais ou nas ações efetivas, surgem em posições vivas e com atualidade natural, demonstrando claramente que a forma de medirmos o tempo é mera convenção diante das nossas necessidades, uma vez que, para o espírito, tudo praticamente acabou de acontecer ou está ainda ocorrendo. Tanto as coisas boas como aquelas ancoradas na mais profunda ignorância. O que minimizava as minhas dores, fruto do meu despreparo, crendo por vezes que a autoflagelação fosse mais adequada para sanar responsabilidades assumidas, era a presença do meu orientador, que não só facilitava meu acesso aos estudos, como também me incluía na laborterapia, sendo que ambas as atividades reduziam em muito o peso dos meus desacertos e me proporcionavam vida nova, materializando nos momentos mais delicados para mim, quando do enfrentamento do que houvera sido, certo grau de refrigério. Confirmando os ensinamentos de Jesus quando ele se referia às dificuldades implementadas pela própria invigilância e que Mateus, o evangelista, registrou magistralmente em 11h28 da manhã menos 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De fato, se Jesus não existisse em nossas vidas quando de certo grau do despertamento consciencial, estaríamos literalmente fadados ao sofrimento sem limites. Nas minhas preces, externava toda a gratidão possível pela sustentação e amparo constantemente recebido da instituição que me abrigara e de seus servidores, ao mesmo tempo em que eu procurava nos exemplos mais significativos dos apóstolos diretos de Jesus ou dos fiéis seguidores do cristianismo, forças para vencer os meus desajustes e reduzir o processo autoacusatório, pois em muitos dos grandes exemplos deixados pelos cristãos da primeira hora, vários deles haviam conseguido se transformar do que eram criaturas acomodadas nos velhos conceitos e até mesmo detentores de práticas irregulares, para um novo mundo de serviço ao semelhante em busca de suas regenerações. Em nada eu poderia me comparar quando analisava os testemunhos grandiosos dos cristãos, mas era através deles que eu procurava reunir novas forças para continuar enfrentando a realidade que se estampava à minha frente, buscando não despender minhas energias com as imagens das práticas relativas ao passado. Exatamente por isso, o trabalho me chamava junto àquela gente simples e bondosa, e não fosse a interferência de José Antônio em muitas das ocasiões, eu praticamente poderia ficar morando com eles, no sentido de prestar-lhes todo o auxílio possível. Até neste ponto eu fui advertido a respeito de qualquer excesso, para não terminar interferindo nas decisões das pessoas alvo da nossa assistência, como por minha vez, quando nos períodos de desmandos, eu não sofria interferências ao utilizar do meu livre-arbítrio desequilibradamente, apesar de surgirem inspirações ou intuições sobre o que eu vinha praticando em prejuízo dos meus semelhantes, refletido em mim mesmo. Encontrava-me mais uma vez meditando sobre a minha própria história, quando o meu jovem e ao mesmo tempo maduro orientador aproximou-se e informou: João, hoje, depois das nossas atividades regulares nos 2 vilarejos que estamos assistindo, faremos uma outra visita, cuja importância em mantermos-nos equilibrados é de caráter fundamental. Nossa, José Antônio, iremos a algum local onde se congregam criaturas tão aflitas assim? Não, pelo contrário, essa vigilância necessária diz respeito a você mesmo, porque iremos visitar os seus filhos, que já se encontram ambos em idade mais avançada e não podem sofrer impacto de maior significância com a nossa presença. Senti um frio intenso tomar conta de todo o meu ser, demonstrando pela minha expressão facial ao meu interlocutor a debilidade que me invadia, sabendo de antemão que ele, no momento que se referiu a mantermos-nos equilibrados, incluía-se a título de comiseração para com a minha pessoa. Com naturalidade ele continuou: se você preferir adiar a visita, não se preocupe, por não ser uma medida mandatória. Absolutamente, José Antônio, vou preparar-me da melhor forma possível para que eu não seja motivo de embaraço não somente para eles, mas principalmente para mim. Creio que será uma prova valiosa para o meu equilíbrio e, se eu não estivesse com algum preparo, pelo pouco que te conheço, sei que o convite não ocorreria. Estarei pronto. Capítulo 34. Benefícios incalculáveis. Aos poucos, eu notava como o Criador auxilia as suas criaturas através de detalhes tão simples, sem agredi-las, levantando o véu das atitudes delas mesmas, à medida em que elas se conscientizam. Estava para ter início mais uma aula de singular importância para mim, tão logo desembarcamos na fazenda que os meus filhos herdaram, que fora fruto de trabalho incansável do meu avô junto ao meu pai e depois para mim, por ser eu entre os meus irmãos, um dos filhos mais interessados no trato com a terra. A sede da velha propriedade havia sido reformada e tanto ela como os campos, estavam bem tratados e produtivos, conforme podia-se ver ao longe. A emoção era por demais impressionante para mim, e eu procurava tranquilizar-me através da respiração e da manutenção do padrão mental elevado em prece, para gerenciar devidamente os desdobramentos que poderiam advir. Adentramos e divisei de imediato 2 homens em idade madura que, pela vibração, identifiquei imediatamente como os meus filhos. Não podendo me conter pela saudade que me tomava como um todo, envolvi cada um deles em um abraço demorado,
onde as lágrimas de felicidade inundaram o meu rosto, ao mesmo tempo que agradecia a Deus a oportunidade sagrada da troca de sentimentos mais puros, porque eles, sem que conseguissem ter uma visão direta da minha pessoa, passaram a falar a meu respeito, com palavras de carinho e lembranças rápidas, pois quando os deixei em definitivo, eram ainda crianças adentrando na adolescência. Depois de administradas as emoções, foi o mais velho que iniciou perguntando: será que o nosso pai teria aprovado as decisões que tomamos junto à mamãe, quando ela ainda se encontrava entre nós, em favorecer alguns daqueles que nos foram funcionários, entregando-lhes partes de terras que eram motivo de disputa e, ao mesmo tempo, uma propriedade duvidosa para nós? O mais jovem respondeu: acredito que se ele houvesse alcançado uma idade mais madura, poderia sim devolver aos seus legítimos donos aquilo que a rigor nunca nos pertenceu e que foi motivo de disputas desnecessárias que procuramos evitar. Enquanto ele se encontrava vivo, sua influência garantia a continuidade dessas mesmas propriedades sob o seu comando, mas a rigor, elas de fato nunca nos pertenceram, e aquelas que foram adquiridas, quer saber, fizemos bem em vendê-las e transferir o dinheiro para as obras assistenciais de nossa cidade que, lamentavelmente, terminaram por ser mal empregadas pelos seus continuadores em administração também em parte corrompida. Basta ver como se encontram os vários vilarejos que, mesmo auxiliando alguns deles conforme fazemos, a pobreza continua sendo ainda o ponto principal, sem considerar a falta considerável de investimentos na educação, saúde e moradia, entre outros itens. Era impossível conter as lágrimas diante do que eu presenciava, contudo, uma coisa era certa: os meus filhos haviam, de certa forma, pela bondade de seus corações e consciência coletiva, e sem que soubessem, iniciado um processo regenerativo em meu favor. Preferi me retirar do ambiente e, alcançando a varanda, passei a orar em gratidão a Deus pelo refrigério, o mínimo que fosse, referente às responsabilidades às quais cabiam a mim gerenciar no seu devido tempo. O meu orientador, aguardando que eu me acalmasse e me manifestasse, falou: recorda-se do auxílio do Criador através das suas próprias criaturas. E como poderia esquecer, José Antônio? Fui pai de espíritos que reencarnaram pelo meu intermédio e de minha estimada Carmela, altamente conscientes, atuando como verdadeiros mentores, desfazendo os absurdos que eu cometi no período de minha gestão. Não sei honestamente o que fiz para merecer tanta assistência do Senhor para poder chegar a constatar ao vivo e em tempo essas importantes e justas alterações promovidas por esses dois iluminados que um dia me chamaram de pai. João, como você bem sabe, todos nós temos também créditos em nosso quadro evolutivo, e o que às vezes promovemos de prejuízo para alguns, em paralelo, podemos estar beneficiando outros. Claro que para fazermos o bem jamais precisaremos que algo em desacordo ocorra, contudo, até naquilo que fazemos pela nossa invigilância, Deus, através de seus prepostos, irá utilizar em nosso próprio favor. Não promovemos guerras e lutas fratricidas pelo uso inadequado de nosso livre-arbítrio. E o que faz o Senhor? Até do mal, fruto da nossa ignorância, que propiciamos coletivamente, sempre algo de bom surge em benefício da própria sociedade, como o exercício da disciplina, da resignação, da solidariedade, enfim, da caridade entre nós. Óbvio que não precisamos ser maus para conhecermos e fazermos o bem, porque em nosso estado evolutivo, temos plenas condições de aprender pela observação e não necessariamente pela prática equivocada. Contudo, o Senhor em sua justiça, auxilia-nos incessantemente e, no momento adequado, suas ações virão nos favorecer, iluminando as nossas rotas para, amorosamente e sem que sejamos obrigados, enxergarmos a nossa própria natureza, despertando-nos para a realidade de sua filiação e iniciarmos a caminhada rumo à sua luz, que traduzimos como consciência ampliada, até um dia nos capacitarmos, como espíritos crísticos e, finalmente, compreendermos o ensino de Jesus e materializarmos em nós a condição de sermos um com o Pai. Ou seja, podermos estar integrados na consciência cósmica do Criador, sem com isso perdermos a nossa individualidade. O que você me diz da sua visita, afinal? Proveitosa e abençoada, José Antônio. Creio que por hoje, com tantas e iluminadas lições para mim, está de bom tamanho.
Vou me despedir daqueles que foram um dia os meus filhos, e hoje entendo serem eles irmãos em Deus. Logo após, poderemos partir. Vá em frente, meu amigo. Sempre em frente. Capítulo 35. Estranha reunião. Sem dúvida alguma a visita fora de extremo proveito, no entanto, algo que o meu filho mais novo dissera, continuava a martelar na minha mente a respeito do que estava ainda ocorrendo na administração das verbas públicas da região em que um dia eu estivera como responsável. Ao término de uma das minhas atividades na instituição, decidi procurar o meu orientador para trocar com ele algumas impressões sobre o diálogo que houveramos presenciado. José Antônio, sempre solícito, parecia aguardar-me tão logo pudemos nos encontrar, depois de cumpridas as suas regulares responsabilidades do dia. Recebeu-me como sempre com a jovialidade madura, pois a aparência não condizia com a realidade e elevação moral e ética daquele que se candidatara a ser o meu orientador. Narrei-lhe sucintamente o que me incomodava de fato e, em seguida, solicitei a possibilidade de fazermos uma visita para aquelas pessoas que se encontravam na atualidade como responsáveis pela coletividade, na qual um dia eu também estivera envolvido. O meu sempre paciente interlocutor ouviu com atenção para dizer em seguida: verei o que posso fazer em relação a esse seu pedido, uma vez que ele está fora de nossa alçada, cabendo a outros companheiros nossos a ocupação de orientar os mencionados mandatários. Com a informação que me fora dada, preferi não dar mais enfoque no assunto e aguardar os seus desdobramentos. Foi natural que, a partir daquele dia, enquanto as atividades no serviço assistencial da fluidoterapia onde eu estava totalmente engajado, algum grau de ansiedade me visitasse nas horas em que eu me encontrava em meus aposentos. Contudo, para minha satisfação pessoal, passados cerca de 5 dias, recebi a notícia positiva de nossa visita, que se daria no período noturno, quando poderíamos encontrar os responsáveis em desdobramento natural providenciado pelo sono do corpo físico. Marcada a noite para a sua realização, embarcamos no veículo de transporte rumo ao alvo dos meus interesses e, para minha surpresa, estacionamos exatamente à frente da sede da prefeitura, que destoava de forma gritante das construções regulares da cidade em virtude de sua ostentação. A população já se encontrava recolhida aos seus lares, sendo que a iluminação era somente a procedente dos postes das ruas e algumas varandas de residências próximas. A convite de José Antônio, adentramos na sede que se encontrava em completo silêncio, às escuras no plano físico. Todavia, em uma de suas salas de reunião, uma luminosidade estranha, como se fosse realizada com lampiões, demonstrava estar havendo algo de peculiar. Ao sinal do meu orientador, entramos sem que tivéssemos sequer sido registrados pelos desencarnados que apresentavam-se ali com formas grosseiras, denunciando a condição mental desequilibrada, via de regra, pelos interesses mais imediatistas, em virtude de estarem reunidos com alguns encarnados, desenfeixados do corpo físico e sendo para nós possível o registro desse detalhe pelo cordão fluídico que era o elemento de ligação aos seus corpos. Todos, sem exceção, demonstravam tamanha densidade em seus corpos espirituais que, mesmo se quisessem, não conseguiriam notar a nossa presença pela diferença vibratória existente. Sem perda de tempo, José Antônio fez um sinal para que nos aproximássemos de um jovem, aparentando estar na casa de seus 30 anos, que pareceu-me de imediato ser o responsável pela reunião, até mesmo pela assessoria que recebia de uma das entidades que se postava ao seu lado, trocando com ele algumas informações, enquanto ele dizia: preocupa-me a atitude do nosso colega e partidário, o tal do Joaquim, que de uns tempos para cá, demonstra profundas inquietações com as cobranças que recebemos dos 2 fazendeiros. Os filhos do tal falecido Dr. João Sálvio, que por algum espasmo mental, decidiram se desfazer de grande parte do patrimônio que lhes pertencia e hoje vivem querendo se postar como uns franciscanos carolas, buscando trabalhar pelo bem dos pobres. Solene gargalhada se fez no recinto, onde os seus demais componentes, tanto os encarnados como também os que se encontravam na dimensão espiritual, completavam com pilhérias as colocações do irresponsável à nossa frente. Diminuída a algazarra, um dos componentes da reunião, enfatizou: o problema não são os 2 mencionados,
que já se encontram em idade mais avançada e logo irão abotoar o paletó de madeira, e sim o Joaquim, que é jovem como nós e herdeiro do legado dos nossos pais, como ele também se inclui. Agora pensa em debandar, podendo comprometer o nosso projeto de poder e os nossos interesses nos negócios, além da destinação das verbas que, diga-se de passagem, estão cada dia mais mirradas. Outro mais exaltado completou: isto é que dá não ser do mesmo partido do governador. Mas, aproveitando que vocês falaram a respeito do nosso provável traidor, sugiro que tomemos uma atitude imediata em relação a ele. O que coordenava a reunião, voltou à carga: calma, amigos, precisamos agir com cuidado nesse caso. Lembrem-se que o Joaquim é figura importante em nossa sociedade, e se formos tomar providências mais drásticas, teremos que ser efetivos e acima de tudo cautelosos. Eu já ouvira o suficiente e pedi ao meu orientador que saíssemos do ambiente, não só pelo assunto desagradável ao extremo que vinha sendo objeto da reunião, como também pelo padrão energético sufocante que reinava entre os participantes. Ao alcançarmos a rua, desabafei. Você viu, são os continuadores dos equívocos de seus pais, aliás, com absoluta certeza, de grande parte daqueles que participavam comigo das incoerências impetradas em prejuízo desta sociedade. Antes que eu me abatesse de todo, José Antônio, com firmeza, falou: João, acalme-se e pare com essas acusações tolas e autodepreciativas que somente servirão para consumir energias adequadas para as nossas próximas ações. Como assim, próximas ações? Meu amigo, não podemos participar, pelo mínimo que seja, de uma reunião dessa natureza e, ao ouvirmos que alguém está em risco, cruzarmos os braços diante da situação. Mas, José Antônio, você disse que não é da nossa alçada o trabalho junto a esses nossos equivocados irmãos. Você deixaria uma criança se afogar em uma piscina ou no mar, por exemplo, por não ser você o salva-vidas? Então, João, estamos nessa condição de nos encontrarmos diante de uma ação que está sendo arquitetada nas sombras, e tenhamos a certeza de que o amparo dos mentores responsáveis não nos faltará. Desculpe a questão, mas onde exatamente estão esses mentores? Porque, o que vimos, foram espíritos encarnados e desencarnados no mais puro desequilíbrio moral e ético. Os mentores, João, somos nós mesmos, que fomos solicitar a participação junto a esse grupo. Acabei que interrompi o meu interlocutor, surpreso como me encontrava, perguntando: nós, José Antônio? Se esse é o seu caso, olhe bem para mim. Estou olhando e vejo um filho de Deus como eu, apto a tomar providências pelo fato de ter despertado a consciência a respeito do correto proceder. João, não temos tempo para divagações. Vamos tomar o rumo da residência do Joaquim para ver o que podemos fazer diante de prováveis acontecimentos que poderão ter desdobramentos inesperados para esse nosso irmão. Vamos, sem demora. Capítulo 36. Quem ama, não desiste. Outro detalhe surpreendente, e não menos importante, ocorreria com a localização de Joaquim. O meu orientador, depois de me convidar para uma prece, pareceu receber orientações telepáticas de alguma entidade superior a respeito de onde encontrarmos a pessoa a ser assistida. Quando questionei sobre o recurso utilizado, foi confirmada a minha percepção, sendo que, de minha parte, eu atestava que José Antônio possuía potenciais desenvolvidos que estavam longe de serem conhecidos por mim. Contudo, diante de sua descrição, não dei continuidade nos meus interesses curiosos a esse respeito, sendo que eu achei melhor mudar o rumo das minhas perguntas sobre o que iríamos realizar. Como ele se mantivesse em silêncio, disparei: meu amigo, como de um momento para outro, posso passar de um simples colaborador a uma posição de similaridade a um mentor. Ele sorriu, e com a sua maneira sempre jovial, respondeu: não somos, e aí estou incluído, os mentores conforme descritos por muitos escritores como verdadeiros anjos da guarda ou similares. Realizamos uma solicitação para passarmos em visita a esses nossos irmãos que se encontram envolvidos nos equívocos constatados. Ora, se nos capacitamos a substituir mesmo por uma noite os plantonistas encarregados da assistência, é mais do que natural que possamos dar andamento na terapia aplicada aos necessitados.
A título de exemplo, não é assim que poderia ocorrer em um hospital regular com médicos, enfermeiros e demais funcionários e também com prováveis voluntários. Sim, é exato, porém, não sou capacitado nesse tipo de serviço, José Antônio. João, temos que deixar os poréns e partirmos para as ações dentro do que possamos realizar. O mundo está repleto de poréns, e se ficarmos neles, o que será da evolução não apenas nossa, mas também dos nossos semelhantes? Imagine se Jesus, o Cristo planetário, tivesse para conosco essa alternativa. Alcançaríamos as alterações significativas nas transformações interiores desde a sua passagem pelo planeta. Nunca mais fomos os mesmos depois de Jesus, que dividiu a história conforme sabemos, nos ensinando que o amor é o potencial de cada um de nós, a ser exercitado em primeiro plano em nossa relação com o próximo, incluindo na condição de próximo, toda a criação de Deus. O momento não permitia maiores indagações de minha parte, muito provavelmente porque, na minha insegurança, talvez eu estivesse querendo de certa forma fugir de serviços os quais não me sentia capacitado. Chegamos rápido à sede de uma grande fazenda e, ao desembarcarmos, vimos a figura de um homem, jovem ainda, em nossa dimensão, dando voltas na extensa varanda da propriedade, demonstrando pelo seu comportamento profundas preocupações. O meu orientador informou tratar-se do Joaquim, e nos aproximamos sem sermos notados por estarmos em posição vibratória mais sutilizada em relação ao nosso assistido. José Antônio, colocando sua destra próximo ao coronário do assistido, fez com que ele se acalmasse e procurasse acomodar-se em uma cadeira próxima e, através de comandos mentais, passou a dialogar com o Joaquim, que dava-me a nítida impressão de estar respondendo perguntas para si próprio. Joaquim, o que mais te aflige no momento? Esse envolvimento com a politicagem toda, que estou cansado de presenciar e mesmo participar dessa quantidade excessiva de equívocos que estão sendo mantidos há muito. Noto que os meus pares parecem tramar contra mim, mas não sei o que fazer de imediato. No minuto seguinte, José Antônio sinalizou para que eu aplicasse maiores recursos energéticos em nosso assistido, visando dar-lhe maior tranquilidade e, com isso, mais lucidez sobre os seus próximos movimentos. Encerrada a aplicação da fluidoterapia, o meu orientador disse: meu caro Joaquim, será que não é conveniente pensar inicialmente em se afastar desse grupo, sutilmente, para que não possa despertar receios em relação à sua pessoa quanto à possibilidade de denúncias? Muitos deixam as suas posições no meio político por não mais se compatibilizar com o rumo que as coisas estão tomando. No seu caso específico, você já pensou em atuar diretamente junto à comunidade, principalmente com os mais carentes, sem cobranças imediatas a quem quer que seja? Não tardou a resposta: muito, tenho pensado muito em servir aos mais necessitados e aliviar a carga dos desvios de conduta que venho participando. Isto me faz mal, é isso. Darei seguimento nos meus planos e, em adicional, sem que eu falte com a precaução, aumentarei a minha segurança e também da minha família. Assim que Joaquim encerrou a frase, José Antônio me convidou para nos retirarmos do local e retornarmos à nossa instituição. Entretanto, eu estava explodindo em minha curiosidade, e com a perspicácia própria do meu orientador, logo eu fui atendido, quando ele disse: dúvidas, João? Claro que sim. A nossa atuação junto ao Joaquim não poderia ter ferido o seu livre-arbítrio. Em absoluto. Não dissemos para ele o que fazer, simplesmente ao aplicarmos a fluidoterapia, demos alguns momentos de tranquilidade e lucidez para que ele pudesse encaminhar os assuntos que já estavam em andamento em suas programações. O papel que nos coube é o de um mentor ou de um espírito amigo, é simplesmente apresentar alternativas, sabendo de antemão que a decisão será do assistido. Assim também ocorre em qualquer outro expediente, conforme pode ser observado na sede da prefeitura. Seremos todos nós assistidos de acordo com os nossos interesses. No entanto, mesmo que esses interesses sejam escusos, mentores amigos surgirão no intuito de sugerir posturas atenuantes, cabendo ao assistido decidir o que é de seu maior interesse. Antes que eu perguntasse, José Antônio finalizou: João, Deus com o seu infinito amor, não deixa nenhum de seus filhos e filhas sem assistência em momento algum, mas,
pelas suas leis justas, registradas todas elas na nossa consciência, permite que possamos inclusive transgredi-las, até o momento em que, esgotados em nós mesmos, retomemos o caminho da nossa própria natureza, que é divina. Não nos enganemos, todos nós, sem exceção, retornaremos ao nosso centro que é a perfeição, sendo que o tempo para alcançá-la será respeitado pelo Criador, tendo obviamente a sua assistência constante, porque quem ama, jamais desiste da criatura amada. Capítulo 37. Verdadeiro auxílio. Os nossos dias de atividades junto aos vilarejos que assistíamos e também na instituição a qual eu me encontrava afiliado, seguiam incessantes, transformando-se em meses e sem que eu pudesse me dar conta, em anos. Um dos focos principais para as nossas ações estavam voltados para a comunidade onde vivia o Josenaldo, que com o passar do tempo, começara a me observar de forma menos rígida nas atividades junto às pessoas que por lá residiam, principalmente quando ele me encontrava estando já desdobrado de seu corpo físico. Para minha completa alegria, em determinada noite, chegou até muito próximo de mim para cumprimentar-me com respeito às minhas atitudes assistenciais para aquelas almas simples e boas. No plano físico, algumas alterações ocorriam com o atendimento direto e caritativo que passou a ser prestado pelo Joaquim quando uniu-se aos meus filhos e, por sua vez, retirou-se dos imbróglios junto aos mandatários de plantão que terminaram por deixá-lo em paz por perceberem que ele não causaria qualquer contratempo para os seus interesses egoísticos e desequilibrados. Com José Antônio, cabia-nos neste particular procurar estimular o trio assistencial que se formara, para que as suas ações passassem a ser exemplares para aquela sociedade como um todo e, conforme sabemos, todas as atitudes no bem deixam marcas sutis, no entanto, definitivas nos corações daqueles que são assistidos, mas também naqueles outros que apenas observam, porque um dia, serão devidamente tocados em seus íntimos, atendendo à lógica de suas vidas, que é o movimento incessante do amor. A satisfação do servir aliada aos meus estudos e longas reflexões sobre os valores reais da vida, iam aos poucos, dentro das minhas reduzidas capacidades, despertando ainda mais os meus interesses em quebrar as estruturas de relacionamentos inadequados relativos ao meu passado recente. Estes questionamentos íntimos obtiveram uma resposta neste particular, mais rápido do que eu poderia sequer imaginar, pois certa manhã, o meu orientador bateu de leve na porta do meu aposento, antes do início das atividades na instituição e, de maneira inabitual, pediu algum tempo para conversarmos. Eu sabia que deveria ser algo de importância, porque raramente, durante anos de atividade, essas situações ocorriam sem uma causa especial. Nos acomodamos no espaço diminuto e aguardei que o meu interlocutor tomasse a palavra. Ele iniciou, dizendo: João, os responsáveis pela nossa instituição sentem-se satisfeitos pelo serviço que vem sendo rotineiramente prestado por você, além do forte interesse pelos estudos, visando o aprofundamento do conhecimento de si mesmo que tem sido também um dos seus grandes objetivos. Então, os méritos pelo seu esforço são inegáveis, e sabemos que há longo tempo você anseia por novas experiências no sentido de iniciar as correções de rumo junto aos nossos irmãos que um dia se posicionaram como seus mais profundos desafetos. Sendo assim, sou o mensageiro encarregado de apresentar-lhe uma proposta neste sentido. Impossível não ter uma taquicardia para o que eu poderia ouvir em seguida. Para variar, o meu orientador continuou impassível e objetivo. Trata-se de uma oportunidade no terreno reencarnatório, sendo possível iniciar os preparativos no menor prazo possível, caso você decida aceitá-la. Com as minhas emoções saltando à flor da pele, respondi sem pestanejar: claro que aceito de muito bom grado esse real benefício para a minha vida. Mas, quem estaria de acordo com essa missão tão delicada em me receber como filho? O Josenaldo está em vias de casar-se, e será em tempo relativamente breve o seu futuro pai. Confesso que recebi um choque com a informação, porque o maior desafeto que eu possuía, e da parte dele, com razão, me dava a chance do retorno. Preocupado, questionei: José Antônio, não sei se tenho estrutura moral para suportar esta prova, podendo ser motivo de decepção ainda maior para aquele que se candidata a ser o meu futuro progenitor. Esquece você, João, que a assistência não irá lhe faltar,
porque estaremos junto contigo no que for de mais relevante. Estaremos juntos nas questões do atendimento material. Os seus filhos, os quais não possuem herdeiros, deixarão em doação a fazenda que lhes pertence para a organização caritativa que se formou sob a direção do Joaquim e de seus familiares e, do nosso plano, estarei junto àquela que foi sua esposa, que reside em dimensão mais elevada, agindo como seus amigos e, no caso dela, como sua mentora. Desnecessário dizer que as lágrimas passaram a cair dos meus olhos em borbotões. Procurando acalmar-me dentro do que me era possível, eu disse: aceito o desafio, e realmente vou precisar e muito do seu auxílio para ser bem-sucedido na futura empreitada. O auxílio não é meu, João, porque tanto eu como a Carmela, somos apenas os intermediários, verdadeiras ferramentas nas mãos do nosso Senhor e Mestre. Agradeçamos a Ele. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.